Olá, tudo bem com você? Ter o próprio negócio é o sonho de muitas pessoas. Às vezes, essa experiência demora um pouquinho a chegar. É quando se começa na vida profissional como empregado em alguma empresa. Mas muitas pessoas acabam se inserindo no mercado de trabalho já por meio da própria empresa. O mundo do empreendedorismo é bastante complexo e é preciso estar preparado para gerir bem a iniciativa e não ter que fechar as portas algum dia. Hoje vamos receber dicas para não cometer erros na hora de abrir uma empresa. Depois disso, a gente vira a página para falar do momento pós-abertura do negócio, como evitar erros na gestão dele e ter excelência nos serviços prestados. Quer conhecer os caminhos para isso? Então fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. O ramo de atividade pode ser qualquer um. Quem sabe uma loja de roupas, uma lanchonete, uma oficina mecânica ou ainda um salão de beleza? O que importa de verdade é abrir a empresa de forma correta para não ter problemas futuros, quem sabe até ter que fechar as portas. Ter a documentação em dia e estar capacitado, por exemplo, são de extrema importância para começar o negócio com o pé direito. Quem vai nos dar as dicas de como fazer tudo certinho é o Marcelo de Castro, que é consultor do Sebrae e o nosso convidado aqui no Voz de hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Marcelo, conta uma coisa para mim. Para a gente começar, existem preocupações singulares em cada negócio, né? Por exemplo, se você vai abrir algo no ramo da alimentação, é o tipo de documentação. No ramo de vestuário é outro. Independente disso, dessa documentação, mas é preciso ter essa preocupação, vamos dizer, global assim do negócio, né? Já para poder começar bem. Perfeito. Sempre que vai iniciar uma atividade, tem uma série de fatores que vão ser preponderantes para você ter sucesso no seu negócio. Para isso, é sempre importante você pensar muito bem no seu negócio, amadurecer a sua ideia e procurar todas essas variáveis, fazer um mapeamento delas. Dentro do Sebrae, a gente trabalha muito com ferramentas que vão possibilitar a você colocar todas essas informações no papel e, a partir disso, poder fazer uma interpretação para formar o seu planejamento. Bom, justamente sobre o planejamento empresarial ali, ele é de fundamental importância, então, né? O que, por exemplo, que dicas vocês passam para essas pessoas lá no Sebrae por meio de cursos ou consultorias? Em relação ao planejamento, é fundamental que a pessoa coloque a sua ideia dentro de um projeto e dentro dele faça análises de mercado, análises financeiras, análise das pessoas que vão ser importantes para participar do seu negócio. E dentro disso ele vai poder ter fazer uma avaliação mais assertiva. Será que o meu negócio tem mercado? Quem que vai ser o meu público? Quanto que eu vou poder cobrar por esse produto? O que eu posso agregar de valor nesse serviço? Hoje a gente vive em mercados altamente competitivos. Então o fato de você planejar, ele aumenta a sua chance de sucesso. Ou seja, por exemplo, se eu quero abrir um negócio, uma bicicletaria que seja, num bairro X, aqui de Curitiba, vamos, sei lá, pensar num Xaxim da vida, eu vou ter que estudar aquela região, ver se já não tem uma bicicletaria, ou de repente dar uma estudada lá, ver como é que funciona o movimento daquela loja que já existe lá. Perfeito. Você pode, por exemplo, dar uma volta na região, verificar as bicicletarias que existem, quais são os serviços que essas bicicletarias oferecem, quais são os preços que são cobrados na região. E, por outro lado, também vai ser importante ele entender bem o perfil do consumidor, o perfil do cliente dessa região. É um cliente que procura as bicicletarias apenas em finais de semana? É um cliente que vai com a família buscar esses serviços? É mais homem? São mais mulheres? Então, esse tipo de análise para uma bicicletaria seria realmente bem importantíssimo para ele formatar o negócio dele dentro da realidade local. Agora, esse planejamento é algo assim que pode levar um certo tempo, né? Não adianta você também ter ânsia de querer abrir o negócio lá sem antes estar com o pé bem firme no chão, né? Para saber exatamente para que rumo vai seguir. Com certeza, o planejamento, desde o início, a gente orienta que o empresário ele tenha muito cuidado e até paciência, porque o planejamento ele requer um número de informações muito grande. Então ele vai levar tempo. Quando ele for entrar em aspectos da parte financeira do seu negócio, vai ter que realizar vários cálculos. A parte tributária, muitas vezes vai ter que recorrer a algum profissional dessa área para
verificar a maneira mais correta de realizar a abertura da empresa, quais impostos que estão envolvidos. A documentação necessária. Toda a né? documentação Que necessária. é muito singular, né, de cada negócio. Exatamente. Você tem hoje atividades que requerem a participação de diversos órgãos. Então, quanto mais órgãos envolvidos, maior também será a burocracia. Claro. E é importante, antes da abertura, você ter conhecimento de quais são esses órgãos, qual é o valor cobrado, onde eles ficam, quais são os principais cuidados a se ter antes de abrir a empresa para depois não se complicar. Tá certo. Então, todos esses são aspectos fundamentais na hora da construção desse planejamento. Marcelo, ainda com relação à questão do planejamento empresarial, no Sebrae vocês dão essa consultoria interna ou vocês ajudam também, de repente, empresários indo a campo? Como é que funciona esse trabalho de vocês lá? Em geral, o trabalho do Sebrae é realizar essa orientação do plano de negócios, que é a forma com que a gente chama esse planejamento, dentro do escritório ou na empresa da pessoa, se assim ela já estiver constituído. Okay. A gente tem situações em que a pessoa já abriu a empresa e agora que ela vai fazer o planejamento, acabou invertendo um pouco a ordem. Nesse caso, a gente pode até realizar a consultoria na empresa. Em geral, a gente faz essa consultoria antes da abertura do negócio. Essa consultoria ocorre diretamente no Sebrae, com consultores que têm essa especialidade de fazer uma avaliação do planejamento, realizar os apontamentos necessários para poder orientar o empresário se esse planejamento já está redondinho, já está pronto para ele dar o próximo passo, que é a abertura da empresa. Marcelo, planejamento estratégico, ele é diferente do planejamento empresarial, vamos dizer assim? Existem particularidades nesse sentido ou basicamente são a mesma coisa? Considera-se basicamente a mesma coisa. Podem ter algumas diferenças em questão de nomenclatura, em questão de bibliografias. Nós tratamos da mesma forma. E quando a gente coloca o planejamento estratégico, nós de fato vamos trabalhar junto com o cliente todas as variáveis que significa a estratégia que ele vai desenvolver para poder alcançar esses objetivos. Inclusive estratégias de marketing, como abordar seu cliente. Exatamente. Quando a gente fala em planejamento estratégico, que é essa ferramenta plano de negócios, nós vamos trabalhar a parte financeira e vamos trabalhar também a parte de mercado. E quando entra na parte de mercado, vamos trabalhar qual vai ser a tua estratégia de preço, a tua estratégia para chegar no seu cliente, quem de fato é o seu cliente, tá? Que material de comunicação você vai ter que utilizar para chegar nesse cliente. O teu cliente frequenta hoje as redes sociais? Se ele frequenta, você tem que ter uma estratégia para se trabalhar. Todas essas redes, todos esses meios novos que nós temos no mercado para poder se comunicar com esse cliente. Okay. Então, o planejamento compõe isso também, os detalhes. E o planejamento, ele vai também possibilitar ao empresário, ao empreendedor, para que ele perceba cenários. Ele vai perceber um cenário um pouco mais pessimista, um cenário mais otimista, e dentro disso, ele passa a estar preparado para qualquer situação. Se nós temos, por exemplo, agora, estamos vivendo uma situação de variação cambial, tem preocupado muito quem trabalha com matérias-primas importadas. Se a pessoa já tinha um planejamento e já estava fazendo uma leitura que o câmbio iria afetar o seu negócio, ela já iria prever, puxa, será que eu não devo procurar fornecedores locais? Será que não é esse momento de desenvolver fornecedores aqui da minha cidade, ou pelo menos aqui do Brasil, para que, num momento em que eu não posso mais contar com os fornecedores de fora, devido ao câmbio, eu já tenho a quem recorrer. Eu consigo manter a qualidade, ou quem sabe até melhorá-la. Então, quando você planeja, você visiona vários cenários. Minimiza problemas também, né? Muitos, porque você vai antever problemas. Hoje, por exemplo, mais um exemplo, a questão da mão de obra. A mão de obra hoje, a todo momento na mídia é falada que ela está escassa, que está difícil você manter negócios porque não tem profissionais. Então essa é uma informação que a todo momento a gente vê na mídia, já há um bom tempo. O que eu devo fazer no meu negócio para reduzir esse problema? Porque é uma situação do nosso país. Esse problema permanecerá, mas eu consigo reduzir. De repente ter um trabalho diferenciado com a minha equipe, desenvolvê-la, trabalhar um pouco melhor a questão de remuneração, melhorar os meus processos, melhorar as condições de trabalho, desenvolver um plano de carreira. Uma pequena empresa também pode ter isso.
Claro, com certeza. Marcelo, vou te pedir licença um minutinho só para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Quero falar mais sobre essa questão das redes sociais e a utilização pelas empresas. É depois do intervalo, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje dando dicas, na verdade, para quem quer abrir uma empresa. Quais são os caminhos aí que as pessoas devem seguir para ter mais êxito nesse feito? Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio o Marcelo de Castro, que é consultor do Sebrae, né, Marcelo? Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Imagina, estou à disposição. Tá certo. Marcelo, me conta uma coisa. O empresário, hoje em dia a gente sabe que tem muita empresa de muito negócio parecido, muito ramo parecido, né? Muita bicicletaria, muito salão de beleza. Salão de beleza, falando nisso, você vai para a área dos bairros, é o que mais tem, né? Muito. Agora, para você se manter no mercado, conseguir abrir o seu leque de clientes, você tem que ter um diferencial, né? É importante. Eu diria fundamental. Nós temos hoje uma competitividade enorme em praticamente todos os setores. Uhum. Então, como que você se diferencia? Primeira coisa, para você poder se diferenciar, você precisa conhecer muito bem o mercado e todo mundo que hoje está presente nesse mercado. Uhum. A partir disso, você precisa fazer uma leitura do que você pode fazer de diferente que vai agregar algum valor àquele serviço, àquele produto. Uhum. Então, é fundamental assim, você partir de uma ideia de que você ter um bom produto ou realizar a prestação do serviço muito bem passa a ser apenas uma obrigação. Ou seja, se eu sou uma lanchonete é uma consequência. e eu tenho um sanduíche muito bom, eu não posso achar que o meu negócio vai ter um grande sucesso só porque o meu sanduíche é muito bom. Eu preciso pensar no ambiente, eu preciso pensar no atendimento, eu preciso pensar na forma com que eu me comunico com esse cliente, outros fatores que podem fazer com que aquele cliente prefira vir ao meu estabelecimento do que no estabelecimento da concorrência. Achar formas de cativá-lo, Exatamente. Né? Você citou salões de beleza. Salão de beleza, realmente, tem alguns bairros que você tem salão de beleza em todas as quadras. Então, o que vai me diferenciar? Um bom corte de cabelo? Eu diria que um bom corte de cabelo eu vou encontrar em muitos lugares. Muitos deles, né? Agora, eu vou conseguir permanecer com uma clientela grande, aumentar essa clientela, a partir do momento em que eu trabalhar o meu atendimento, a maneira com que eu trato esse cliente, eu ter serviços à disposição desse cliente, como um agendamento prévio, ele poder, de repente, fazer o agendamento utilizando o seu smartphone, fazendo um contato por redes sociais, utilizando o site, eu ter um serviço de estacionamento, o meu cliente chegar lá e ser recepcionado com um cafezinho, um cappuccino, uma bolachinha, ter uma televisão para ele passar o tempo, revistas. Então, as coisas além do produto e do serviço que vão fazer a diferença. Mas para que eu saiba qual é o grande diferencial, eu preciso, em primeira instância, conhecer bem o mercado. Então, o que o mercado já está fazendo para depois eu perceber onde que eu posso atuar de uma forma diferente. É o que a gente falava no bloco anterior. Agora é interessante, você comentou sobre esse atendimento do cafezinho, ter lá uma bolachinha, um chazinho para o cliente. Muitas empresas até têm um serviço muito bom, mas acabam até sendo prejudicadas por conta disso, né? De não ter esse relacionamento mais, vamos dizer, amigável assim com o cliente, né? Perfeito. Lá no Sebrae, diariamente nós recebemos empresários, empreendedores, em que eles apresentam essa situação. Eles relatam que eles têm um produto muito bom, um produto diferenciado, a loja está bonitinha, uma loja nova que eles reformaram, etc. Mas o negócio não consegue alavancar, eles não conseguem dar aquele salto hoje tão necessário nesse mercado tão competitivo. Então, onde ele vai... O que ele está errando, né? Ele vem... Pergunta isso para nós. Qual é o meu ponto de erro, né? E na verdade, talvez seja a falta de leitura do mercado em perceber o que ele pode fazer que hoje não está sendo feito. Então, veja, uma padaria, né, que hoje nós temos em todos os bairros, um monte de padaria, muita opção, padarias menores, maiores. Que bom, né, que a gente tem bastante, porque todo mundo precisa, né? Todo mundo. E hoje a padaria, você frequenta ela de cedinho até a noite. Você pode passar o dia... Até porque elas oferecem vários outros produtos hoje em dia, né? Não basicamente o pão só. Muita conveniência, né? Então a padaria hoje é realmente um local onde a gente pode
tomar o café da manhã, encontrar a família, fazer uma reunião de negócios, levar o jantar para casa. Isso, exatamente. E aí a gente se depara com essa situação. Você tem um negócio muito bom, muito bem estruturado, tem um produto bom, mas ele não consegue alavancar. E aí você começa a trabalhar um aspecto fundamental numa padaria como o atendimento, relacionamento. Porque a padaria ela tem muito dessa relação íntima. Né? É a sua padaria, você se refere àquela padaria como a minha padaria. Né? Então, você tem uma relação diferente com ela. E essa relação passa a ser diferente de fato a partir do momento em que a equipe de atendimento ela vai te chamar pelo nome. Ela vai te tratar com uma certa intimidade no sentido de que ela sabe que você tem filhos, ela sabe que na sexta-feira você gosta de levar aquela torta para casa. Isso fideliza mesmo, né, o cliente? Muito, muito. É isso que faz a diferença. O rapaz que tem uma oficina mecânica, ele ter uma gestão que possibilite ele ligar para o cliente e falar, opa, provavelmente já está perto da sua revisão, vamos deixar agendada essa revisão? Né? E quer coisa mais que a gente confie é o mecânico, né? Porque é o carro onde a gente leva a esposa, filho, todo mundo. Então, você entrega um equipamento ali que você usa diariamente, então você tem que ter essa confiança mesmo. Isso que você falou, acho que é muito bacana mesmo, né? Com certeza. Inclusive, tudo que está relacionado a serviços tem muito dessa questão. Então, você precisa ter um cuidado assim redobrado com a questão do relacionamento, a maneira com que você vai tratar o seu cliente. Você precisa ter uma política estabelecida para ter contato permanente com a sua clientela. Então, o serviço, como ele tem características muito diferentes de você vender um produto, né, o comércio em geral, você tem que ter um cuidado incrível com essa questão do relacionamento. É ele que vai fazer a diferença. É por isso que a gente tem, como pessoas de mais alta confiança no nosso dia a dia, o nosso cabeleireiro, o nosso médico, né? Verdade. O rapaz da oficina mecânica. Né? Então, os serviços eles têm muito da confiança. Então, se você conseguir estabelecer um bom relacionamento, tendo um bom serviço, você tem tudo para ter uma clientela cada vez maior. Tá certo. Marcelo, vou te pedir de novo mais uma licença aqui no nosso bate-papo para a gente fazer um outro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí, dando dicas aí que o Marcelo do Sebrae está dando hoje sobre o momento de abrir uma nova empresa. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com Voz e hoje falando sobre os caminhos, quais os melhores caminhos para se chegar à abertura da empresa e ter sucesso nessa empresa desde o início. Conversando comigo sobre este tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Marcelo de Castro, que é consultor do Sebrae aqui em Curitiba, do Sebrae Paraná. Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Imagina, é um prazer. Bom, a gente já comentou num bloco anterior a respeito da utilização das redes sociais pelas empresas, né? As novas, eu acredito que seja uma tendência. Quem está abrindo uma empresa agora já abrir a empresa com a ideia da rede social em mente, até para aproximar, de repente, um cliente que não está fisicamente perto dele, né? É uma tendência isso mesmo? O que você acha? É uma tendência, até podemos dizer que hoje é uma realidade. O primeiro ponto é fazer uma leitura de que hoje praticamente todas as pessoas estão conectadas. Hoje, desde o adolescente, que já tem um celular, já tem um smartphone, até as pessoas de terceira idade frequentam, postam, estão conectados, independente de qual rede social seja. Então, você frequentar as redes sociais, você ter uma fanpage no Facebook, passa a ser até uma obrigação. Você precisa ser lembrado, você precisa ser visto, você tem que estar presente. Se não tem, você é meio que excluído da sociedade, né? Exatamente. Você pode até não ter, mas você está perdendo grandes oportunidades. É verdade. É verdade. Então, veja, quando você tem uma atuação muito frequente numa rede social, é a oportunidade de você se comunicar diariamente com o seu público. Se você trabalha com confeitaria, você tem bolos, você pode diariamente postar quais são os bolos que estão saindo do forno hoje. Se tem uma padaria, você pode avisar que em 30 minutos está saindo a nova fornada de pão de queijo. De queijo, tá? Verdade, pão de queijo. Você pode utilizar hoje a rede social como uma forma também de agendar serviços, de realizar encomendas.
Então, a gente falou de padarias, uma padaria pode receber uma encomenda pelo Facebook, por que não? Uma oficina, agendar a revisão do carro pelo Facebook, né? Perfeito. Então, hoje... E é uma rede social, o empresário não tem custo com isso, né? Para criar uma fanpage lá, ele só simplesmente abre e vai estar utilizando daquele serviço. Exatamente. Não é nem proibido, né? Não, hoje o custo ele não tem, né? Talvez se a gente colocar que ele precisa destinar um tempo para isso, né? O custo dele passa a ser o tempo. Porém, o que é importante é que seja estabelecida uma política de relacionamento com a utilização da rede social. O que então não pode ocorrer? É você fazer uma postagem hoje e aí daqui 3 semanas você faz a próxima. Isso não funciona. Então você tem que ter uma política estabelecida. Por exemplo, todos os dias de manhã, determinado horário, você vai postar alguma coisa sobre o negócio. Seja um produto, seja um serviço, seja uma notícia relacionada ao seu produto. Se você tem um restaurante que preza muito pela saúde, de repente você pode todo dia dar uma dica de saúde. Não precisa falar necessariamente do seu prato, do seu cardápio. Ou seja, a fanpage profissional do negócio não pode ser levada igual a pessoal, que você hoje tirou uma foto, uma selfie, como todo mundo tira hoje, mas só vou tirar outra daqui 3, 4 dias. Há que ter esse compromisso, então, diário aí mesmo, de abastecer de informação lá a página. Exatamente. Por isso que nós falamos que é a política que você estabeleceu para o uso dessa ferramenta. Se é todo dia que ficou estabelecido, todo dia tem que fazer a postagem. Tem que ter já uma pessoa determinada na empresa que vai entrar lá no Facebook, se for essa rede social, e vai fazer a postagem. Se for o Twitter, né, dá lá a tweetada do dia. Isso. Tá? Então, não pode ser esporádico. Tem que ser dentro de uma política de relacionamento. Não podemos esquecer disso, que a gente está falando de rede social baseada em relacionamento. É a maneira de estreitar o relacionamento, é a maneira de comunicar os seus produtos, é a maneira de fidelizar. Você pode realizar sorteios através da rede social, você pode divulgar promoções. Você tem um canal aberto com seus clientes pela rede social. E é uma maneira até de instigar o cliente aí até o negócio, né? Por exemplo, se é uma loja de roupas, chegou novidade, você vai lá, tira uma foto, posta a foto lá, ó, chegou esse look, né? Como dizem. Chegou, tá na loja disponível agora, vem aqui conferir e tal. Vai o cliente lá, principalmente a mulherada, né? Que gosta bastante de novidade. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente para pensar hoje no hábito das pessoas, que a todo momento a gente lê na mídia, que as pessoas não largam seus smartphones, é exatamente essa questão. Qualquer tempo livre da pessoa, seja o tempo que ela vai sair da sua estação de trabalho para ir tomar um cafezinho ou ir ao banheiro, as pessoas já estão com o hábito de pegar o celular e dar uma olhadinha. Então, se você consegue trabalhar essa divulgação pela rede social, você consegue instantaneamente atender toda a sua base de clientes, todas as pessoas que estão frequentando a sua fanpage. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada de uma maneira muito positiva. Tá certo. Fica a dica, então, desde o início da abertura da empresa, então. Agora, Marcelo, antes de abrir a empresa, tem muita gente que tem capital para investir, mas não sabe no que investir. Às vezes tem dúvidas entre 3 opções, 2 opções aí, ou às vezes não tem nenhuma. Só quer saber que quer empreender de alguma forma. Vocês recebem muitas pessoas com esse perfil lá no Sebrae? Bastante. Diariamente, uma parte dos clientes que nós atendemos são pessoas que, por uma leitura num site, de uma revista, ela percebe algumas oportunidades de mercado. E aí fica aquela dúvida, porque ela muitas vezes tem o capital, mas não sabe por qual caminho seguir, né? Qual atividade seguir. Então, qual que é o primeiro passo? É uma análise, e até pode ser já uma autoanálise, de você determinar o seu filtro natural. Ou seja, o que você gosta, quais são suas habilidades, que temas que lhe agrada. Porque muitas vezes a pessoa ela chega com uma expectativa de que no atendimento do Sebrae, o Sebrae vai falar para ele, olha, abra esse negócio. Mas não é possível porque nós temos que, em primeiro momento, respeitar as características da pessoa, as limitações. Tem pessoas que muitas vezes não abrem mão do final de semana passar com a família. Tem pessoas que têm limitações de horário, por questão de família também, por qualquer limitação, estudos, etc. Lógico. Então, a partir disso,
você filtra. Puxa, eu gosto muito de gastronomia, eu gosto de comida, então meu filtro é que eu quero trabalhar com alimentação. Não tenho problema de horários, não tenho problema de distância. Então esse é meu filtro. Ok, então nós já partimos de uma análise dentro disso. Aí, se ainda assim as opções estão abertas, passa-se também a uma análise de oportunidades de negócio. De repente, a pessoa gostaria de abrir em determinada região. Esse consultor do Sebrae vai dar a orientação para que ele consiga buscar informações que são fundamentais para ele chegar numa conclusão de modelo de negócio. Muitas vezes ele pode pensar, não, vou trabalhar com comida, com gastronomia, mas ele não sabe exatamente no que ele vai fazer. Ele cozinha muito bem, ele tem pratos muito bons, mas ele não precisa abrir necessariamente um restaurante. Ele pode, dentro de uma conversa com o consultor do Sebrae, perceber que hoje, dentro de uma das tendências de gastronomia, é as pessoas buscarem a experiência. Então, o que seria buscar a experiência? Ela busca profissionais para realizar um evento familiar na sua casa no final de semana. Então ela vai contratar um chefe de cozinha para ir lá e preparar um jantar diferente, um cardápio que a pessoa pensou, mas ela não sabe fazer. Ou muitas vezes vai contratar esse profissional para ir lá ensinar ela e os familiares dela a preparar preparar comidas mais saudáveis, um cardápio mais saudável para o dia a dia da família. Então, a partir de informações que vão ser orientadas por esse consultor do Sebrae, vão se chegando a conclusões. Tá? Qual é o setor? Qual seria o formato que mais lhe agrada? De repente, a pessoa trouxe uma ideia em que ela necessita de recursos que o consultor vai apontar que são recursos mais escassos, que é melhor pensar numa alternativa para esse negócio. Então, enfim, são situações rotineiras, pessoas que não sabem exatamente o que elas vão trabalhar. E o primeiro passo que o consultor do Sebrae vai fazer é mostrar a ela o que ela gosta, qual é a habilidade que ela tem, para daí a gente partir para o passo de buscar informações para chegar numa formatação de negócio. E daí abrir a empresa. Exato. Marcelo, vou pedir licença para você de novo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre as melhores formas de abrir uma empresa. Um minutinho só. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje discutindo sobre as melhores formas de se abrir uma empresa. Conversando comigo sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o Marcelo de Castro, que é consultor do Sebrae do Paraná e atua aqui em Curitiba. Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença. Estou à disposição. Bom, como a gente tinha comentado já nos blocos anteriores, nós temos algumas participações de telespectadores, né, que tem dúvidas aí sobre desse momento, de como abrir empresa a melhor forma. Uma dessas dúvidas, Marcelo, é com relação ao Walter. Ele trabalha numa empresa de contabilidade e quer abrir o seu próprio negócio, mas ele está com receio, quando ele sair da empresa, ele leva os clientes que ele cativou, que ele já conquistou dentro da empresa dele. Inclusive, ele falou na mensagem que quando ele sinalizou para o cliente que tinha vontade de abrir o próprio escritório, o próprio cliente falou que gostaria de segui-lo. Para onde ele fosse, ele ia atrás, né, com o Walter. A dúvida dele é se isso é ético ou não, ele não quer ficar mal com o patrão dele atual, né? O que você diz com relação a isso? Essa é uma situação realmente um pouco complicada, porém vamos colocar isso dentro de um contexto em que o Walter ele trabalha com prestação de serviço. A prestação de serviço ela está muito ligada à relação de confiança que você estabelece com o cliente. É a mesma coisa quando a gente faz uma análise do nosso cabeleireiro, do nosso mecânico. Se esse profissional ele muda de empresa, a gente procura ir atrás dele, profissional. Então, no caso do Walter, provavelmente, através dessa relação de confiança, né, dentro de toda a competência que ele mostrou durante esse tempo, os clientes provavelmente vão tender a seguir o Walter, ele como profissional. A questão ética desse assunto, a orientação que a gente sempre passa é que ele converse com o patrão dele, explicar a situação, que ele apenas vai fazer um comunicado aos clientes que hoje ele atende, que ele vai iniciar uma atividade própria. Tá? E que, logicamente, ele vai comunicar então que ele vai abrir uma própria empresa, ele não vai realizar nenhuma ação
que force esse cliente a sair hoje da atual empresa para ir na dele e que o cliente vai decidir para onde ele quer ir. Tá? Essa seria a mais atitude correto, mais... vamos dizer, né? Exatamente, A seria a mais atitude mais acertada. correta do Walter. Ele não deve se penalizar, se martirizar por essa situação, uma situação que acontece, porém eu reforço que é uma situação que dentro do setor de serviços é comum. As pessoas, os clientes, tendem a seguir o profissional. Se identificam com aquele profissional, né, Muito, Marcelo? sem dúvida. Bom, nós temos uma outra dúvida aqui. Antes, deixa eu pedir desculpa já para o pessoal em casa. A gente não vai conseguir esclarecer todas elas aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. A gente até deixa o convite aqui de antemão para o Marcelo voltar aqui a conversar com a gente. Marcelo, tem agora a dúvida aqui do Guilherme e ele acaba de se formar em jornalismo. É um novo colega meu aqui da área e ele pretende trabalhar no ramo de assessoria de imprensa. Formou ao final do ano agora e quer abrir um escritório, algo pequeno, onde ele tem a princípio, pelo que ele relatou na mensagem, 2 clientes previstos, onde ele vai conseguir levar pelo menos os primeiros 6 meses aí com esses 2 clientes. A dúvida dele é a seguinte: ele formaliza a empresa já, abre CNPJ ou ele pode começar a atuar de maneira informal por enquanto? Essa situação também é uma situação comum. Muitos empreendedores buscam o Sebrae, colocando situações semelhantes a essa. E, de fato, a orientação do Sebrae é que a pessoa formalize a empresa desde o início. O que acaba acontecendo é que muitas empresas, como uma forma de testar o seu negócio, ela acaba atuando na informalidade. Tá? É uma situação que acontece bastante. Porém, no nosso entendimento, é importante que a pessoa já abra a empresa desde o início, para que ela já tenha um CNPJ, para que ela não perca oportunidades. Muitos clientes que ele pode vir a ter vão solicitar uma nota fiscal, vão precisar realizar um contrato com ele. E aí, a partir do momento que ele não tem essa figura jurídica estabelecida, ele pode perder oportunidades. É verdade. Também ele pode perder algumas oportunidades interessantes no momento que ele quiser investir na empresa e for buscar uma linha de crédito junto a instituições financeiras. As instituições, elas pedem um tempo mínimo de empresa para que ela possa avaliar esse CNPJ para liberação de crédito. Então, o fato dele não ter, também ele está abrindo mão de poder ter uma alternativa de investir na empresa. Um benefício, né? Exatamente. Então, a nossa orientação é que a pessoa, desde o início, já formalize o seu negócio e, claro, sempre trabalhando o antes da abertura da empresa, que a gente conversou muito sobre o planejamento. Então, vamos pensar assim, se o Guilherme realizar um bom planejamento, já prever cenários, e ele chegar à conclusão que realmente tem que iniciar a atividade, ele já tem uma segurança, ele já reduziu um pouco o risco da atividade pelo número de informações que ele juntou e estabeleceu nesse projeto da empresa dele. Então, vamos iniciar a atividade? Vamos iniciar a atividade já formalizando ela, porque senão ele acaba correndo alguns riscos e perdendo oportunidades. Tá certo. Fica a dica então aí, hein, Guilherme? Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer muito pela presença aqui com a gente, esclarecer mais sobre esse mundo aí do primeiro negócio, como abrir a primeira empresa. Obrigado mesmo pela participação aqui com a gente, tá? Eu agradeço o convite e o Sebrae está à disposição. Sempre que alguém precisar do Sebrae, liga no 0800 570 0800. Lá será encaminhado para o atendimento. Ok. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Bom, e você que está com a gente, continua aí que nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o mundo do empreendedorismo, agora sobre a excelência dos serviços. É um minuto só, não saia daí.